Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula de programação C Sharp. Bom, nessa aula de hoje a gente vai estar resolvendo o nosso desafio 4, o desafio que a gente deixou na aula passada. Bem, então vejamos. Na aula passada foi pedido para que criasse um vetor do tipo string com 5 posições com nome de lista de alunos. Como é que a gente faz isso? Então, o tipo é string, então vou especificar aqui o tipo do meu vetor. Vou abrir e fechar aqui as chaves, para que eu possa atribuir aqui o tamanho do meu vetor. E vou colocar o nome que foi pedido ali. O nome é lista de alunos. Então eu vou colocar assim, ó, lista, tudo junto, tá? De alunos. Bom, até aqui é o meu vetor. Bom, então até aqui, aqui nós fizemos a declaração do nosso vetor, Demos um nome para ele. O nosso vetor ele tem um nome de lista de alunos. Agora nós vamos criar efetivamente, Ou seja, nós vamos instanciar o nosso vetor. Como que a gente faz isso? Então a gente faz aqui, ó, lista de alunos, o operador igual, a gente vai utilizar o operador igual. Aqui com esse operador nós estamos dizendo o seguinte, ó, lista de alunos recebe uma nova, tá? New o que? Novo tipo dele mesmo, ou seja, new string, tá? Abre e fecha colchetes. E aqui dentro do colchetes eu vou colocar o tamanho do meu vetor. Ali em cima, a gente pediu para criar um vetor de 5 posições, ok? Então o tamanho do meu vetor vai ser igual a 5, ok? Ponto e vírgula. Posteriormente foi pedido para que criasse um vetor do tipo char com 4 posições. Então vamos especificar aqui o nosso tipo, o tipo do nosso vetor, char. Abrir e fechar aqui colchetes, dar o nome para o nosso vetor, que é o nome que foi pedido ali, o nome é disciplinas, tá? Então ele vai ser o vetor, o nome dele é disciplinas, ok? E assim como fizemos anteriormente, vamos instanciar esse nosso vetor, ou seja, new recebe new char, abre e fecha colchetes e coloca lá o tamanho dele, 4 posições. Então ele vai ter 4 posições. Também foi pedido para que se criasse uma matriz do tipo double com 5 linhas e 4 colunas com o nome notas, tá? Então como é que a gente faz isso? Vamos atribuir aqui o tipo, A nossa matriz ela é do tipo double, o nome dela é notas. Antes disso, vamos abrir e fechar colchetes, tá? Dentro de colchetes, como é uma matriz, ou seja, é um vetor bidimensional, então a gente vai colocar uma vírgula, tá? Para falar que ele é bidimensional, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Melhor, deixa eu separar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então tá aqui, ó, tá? Aí, ó. Tá? Então aqui, ó, abre e fecha colchetes, entre colchetes, uma vírgula que está dizendo o seguinte, ó, esse meu vetor ele é bidimensional, ou seja, uma matriz, ok? Bacana. Aqui agora eu vou fazer o que? Eu vou dar um nome para esse meu vetor. Qual é o nome que pediu ali? O nome dele é notas, tá? Opa, peraí que a vírgula sumiu. Tá, notas. Recebe new dele mesmo, new double, tá? E aqui abre e fecha colchetes e aqui eu vou colocar o tamanho que essa minha matriz vai ter, ou seja, quantas linhas e quantas colunas essa minha matriz vai ter. Como é que eu faço isso? Eu primeiro coloco o tamanho, a quantidade de colunas, tá? Que ela vai ter. Ele pediu ali que a matriz fosse de
5 linhas e 4 colunas. Então eu coloco aqui, ó, que ela vai ter 5 linhas, tá? Eu só corrigindo aqui, primeiro eu coloco a quantidade de linhas e 4 colunas, tá? E aí, ponto e vírgula. Pronto. Os nossos vetores e a nossa matriz foi criada, ok? Agora vamos dar continuidade no exercício. Bom, dando continuidade aqui ao exercício, né? Ele diz o seguinte: cada coluna representa uma disciplina, tá? Vamos lá. Cada coluna representa uma disciplina: matemática, M, história, H, geografia, G, português, P. E cada linha representa um aluno. Isso nos dá a entender o quê? Que nós precisamos atribuir aqui para as disciplinas, né, os seus respectivos valores. Para a lista de alunos também, já vamos colocar os nomes de alguns alunos aqui, dos 5 alunos. E depois a gente trabalha com a nossa matriz propriamente dito. E só para facilitar, vamos atribuir aqui, de uma vez por todas, vamos fazer diferente aqui, ó. Vamos já atribuir aqui alguns valores, alguns nomes para a lista de alunos, né? Lembrando que como é um tipo string, a nossa lista de alunos ela é do tipo string, tá? Então o que a gente tem que fazer? Para cada aluno que a gente for atribuir aqui, a gente coloca ele entre aspas, tá? Então não me lembro se eu mostrei nas outras aulas, mas essa aqui é uma das formas que a gente consegue atribuir valores para uma coleção de dados, tá? Você declara a sua coleção, no caso aqui a lista de alunos, e já pode atribuir diretamente os valores para eles. Então, entre aspas, eu posso colocar aqui alguns nomes. Então, vamos colocar lá o nome do primeiro aluno: José dos Santos. Mais um aluno: Pedro Alves. Maria Joaquina. São só nomes fictícios, só para exemplo mesmo. E para cada aluno, né, você separa por vírgula e sempre entre aspas. Então vamos colocar aqui mais um aluno: Débora Santos. Caio Vinícius. E ao final aqui das chaves, ponto e vírgula, ok? Então o que a gente fez aqui foi já adicionar a essa lista aqui, a esse nosso vetor, lista de alunos, 5 alunos para eles. Então se a gente olhar aqui agora, o nosso vetor, lista de alunos, já possui esses 5 alunos aqui que nós acabamos de inserir. Vamos fazer a mesma coisa aqui para as disciplinas, só para facilitar, né, a inserção dos dados. Como ele é estático, é um tamanho fixo e a gente já conhece o tamanho dele, então já vamos colocar aqui também os seus valores. Então vai ser MHGP, ou seja, matemática, história, geografia e português. Por que é só um caractere? Porque ele é do tipo char, tá? Então esse vetor aqui ele é do tipo caractere. Então vamos colocar aqui M, vírgula, aspas simples, tá? Quando é caractere é aspas simples, não é aquela aspa duplas. Então M, H, G e P. Ponto e vírgula no final das chaves. Pronto. Agora neste momento, o que a gente tem? Nós temos um vetor. Posicionar aqui melhor. Nós temos um vetor lista de alunos com esses alunos que nós colocamos, e temos um vetor disciplina que é do tipo caractere com as iniciais das disciplinas que nós acabamos de colocar aqui. Bacana. Agora a gente tem que trabalhar com a nossa matriz, a matriz nota, que é do tipo double. E o que pede para fazer aqui? Ele pede para imprimir na tela de forma formatada as notas dos alunos. Claro que nós não colocamos nenhuma nota ainda para esses alunos, mas vamos colocar. Na impressão deve ficar claro qual nota se refere a qual disciplina e a qual aluno. Ok, então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é atribuir notas
né, para esses respectivos alunos. E depois nós vamos imprimir na tela, né, o resultado disso, ou seja, a matriz combinada com os valores dos vetores, para que fique claro de que aluno e de que disciplina aquela nota se refere. Bacana? Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, gente, o que a gente precisa fazer é abstrair as informações aqui, tá? Porque neste primeiro momento, como a gente está num curso bem inicial, bem básico, a gente vai precisar de usar a imaginação para fazer com que isso funcione, para fazer com que isso fique claro para o usuário, de forma que ele entenda que a nota tal refere-se a um aluno tal e a uma disciplina tal. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos observar o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa observar aqui é o seguinte, ó. A minha matriz, ela é do tipo double, certo? Então eu não consigo colocar o nome do aluno aqui. O meu vetor disciplina, ela é do tipo caractere. Então eu não consigo colocar nem nota e nem nome de aluno aqui. E da mesma forma a minha lista de alunos é do tipo string. Então eu não consigo colocar nota, nem consigo colocar as disciplinas aqui nesse vetor. Então bacana, como é que a gente vai fazer então? Vamos pensar. Repare o seguinte, a nossa lista de alunos, ela tem 5 alunos. Nós conhecemos o tamanho do nosso vetor, ela é 5 alunos, tá? Então vamos só fazer um desenho aqui para vocês visualizarem como é que nós vamos fazer isso, tá? Vamos fazer um desenho aqui. Então, se a minha lista de alunos, se eu sei que o meu vetor ele tem 5 linhas, meu vetor eu sei que ele tem 5 linhas. Aqui, gente, começa pegar um pouco mais firme com a lógica de programação. Lembra que eu falei lá na primeira aula, né? Lógica de programação é uma coisa que você pratica todos os dias, você faz todos os dias. Então isso aqui já é você usando a lógica de programação. Você pensar na lógica de como organizar essas informações na tela para que o usuário consiga visualizar isso de forma transparente e clara. Bacana. Então você tem que pensar o seguinte. Bom, o meu vetor do tipo double, que vai guardar as notas, ele tem 5 linhas. E eu tenho uma lista de alunos do tipo string, que é um vetor, que tem 5 alunos. O tamanho dele é 5. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui os meus alunos. 2, 3, 4, 5. Certo? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó. Aqui vai ter o nome de José. Tá? Então tem que colocar aqui, ó. Na lateral aqui eu tenho que colocar o nome de José. Aqui eu tenho que colocar o nome de Pedro. Aqui eu tenho que colocar o nome de Maria Joaquina. Aqui de Débora e etc. Bacana. E eu sei que as minhas disciplinas que eu estou colocando aqui, nesse vetor de notas, as minhas disciplinas são 4 disciplinas somente. Então, na minha matriz notas, eu tenho que ter 4 colunas, ok? Então já foi, a minha matriz nota, ela foi construída já pensando nos meus vetores. Então ela tem que ter 4 colunas. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar as 4 colunas aqui. Ok? Então aqui, então sempre que vocês, para quem está começando, né, claro, for trabalhar com esse tipo de informação, esse tipo de dado, que ficar complicado, começar a ficar confuso, faça isso aqui, ó, faça um desenho, tenta visualizar isso aqui, tenta materializar isso aqui para vocês enxergarem como vocês vão organizar as informações, como vocês vão trabalhar. Então aqui agora o que eu vou fazer? Nessa coluna aqui, eu vou colocar a matemática, né? Vou colocar aqui as informações do vetor disciplinas, e aqui nessa primeira posição eu vou colocar matemática, aqui história, geografia e português.
essa é a ordem que eu escolhi, nada impede que vocês possam mudar a ordem, tá? E fica a critério de vocês. Bacana, então visualizei isso aqui. Agora eu tenho que pensar como que eu vou fazer isso na tela do console. Porque né, aqui a nossa interface é o console. Como que eu vou fazer isso para que fique organizado dessa forma para que o aluno consiga ver? Bacana? Então esse é o nosso próximo passo, é organizar as informações. Antes até de colocar as notas, né, para que fique fácil, o que a gente vai fazer? Vamos fazer diferente. Só para facilitar, vamos fazer diferente. Vamos atribuir aqui notas aleatórias para esse nosso vetor, para que facilite a nossa visualização, para que a gente possa imprimir na tela essas notas aleatórias aqui e que facilite essa visualização. Então vamos colocar aqui, né, alguns valores aleatórios aqui para essa nossa matriz, só para a gente começar aqui a montar a tela para facilitar a visualização. Então vamos fazer como fizemos aqui nos outros vetores. Vamos atribuir aqui os nossos valores. Então vamos lá, para a primeira linha, então a gente sabe que é um conjunto, né, de informações, né? Então a gente vai colocar aqui na primeira linha, abre e fecha chaves, e vamos colocar aqui, ó, valores aleatórios, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ou seja, matemática, história, geografia e português. Esses valores aqui são aleatórios só para a gente poder popular aqui e mostrar as informações na tela para facilitar o entendimento, ok? Então vamos lá, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Sempre separado por vírgula as coleções, tá, gente? 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ok? Então aqui nós temos uma coleção de notas aqui já nessa matriz notas. Bacana. O que nós vamos fazer agora? Primeira coisa que nós vamos fazer é imprimir na tela as notas, apenas as notas organizadas, linhas e colunas, ok? Na ordem que tem que aparecer, linhas e colunas. Então vamos lá, fazer um for, como nós já vimos em outras aulas, e inicia com 0, tá? E inicia com 0, o tamanho dele é o tamanho do vetor, vamos lá, o nosso vetor nota, ponto que getLength, lembra como você na outra aula, entre parênteses, o que nós vamos percorrer. Nós vamos percorrer agora o que? Nós vamos percorrer coluna, tá? Então, 0. Bacana. E no vetor interno, K começa com 0. E o tamanho dele é o nosso vetor notas, ponto getLength. Vamos percorrer o que agora? Nesse vetor aqui, linhas, ok? Ou melhor, só conferir, vamos conferir as informações aqui. Eu inverti. Na verdade aqui é o seguinte, ó. Vamos lá. Só para não causar confusão, eu troquei. Esse primeiro for aqui, ó, o 0 aqui, ele indica o que? Que ele está percorrendo linhas, ou seja, ele está fazendo a leitura de cima para baixo, ok? Ele está fazendo isso aqui, ó, fazendo a leitura de cima para baixo. O for mais interno, esse aqui, ó, o getLength 1, esse é o que está percorrendo as colunas, ok? Então é esse cara aqui que faz a leitura da esquerda para a direita, tá? Então só retificando a informação. Bacana? Então vamos lá. Antes, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Só ter aqui, vamos deixar o exercício para a tela não ficar descendo muito, tá? Bacana, então vamos imprimir na tela aqui as informações do vetor. Então como que a gente faz isso? Console.write, tá? Não writeLine, porque o writeLine quebra a linha. Então o que a gente vai fazer? Console.write notas da posição
I e K. Então vamos ver aqui o que a gente está fazendo. Console.write, porque write line quebra a linha. Então eu quero que antes dele quebrar a linha, ele leia. Nós não estamos fazendo. Vamos na ordem. Neste momento aqui, ó, nós estamos dentro desse for, ok? Nós estamos no for mais interno, que lê o que? Lê coluna. Então ele lê uma coluna, faz alguma coisa que está aqui interno. Nesse caso aqui, nós estamos mandando imprimir na tela o valor daquela coluna, dessa coluna e linha aqui. E após isso ele continua lendo a coluna. Enquanto existir, enquanto notas.getLength, enquanto o K for menor que nota.getLength da coluna, ele vai continuar lendo a coluna. Então o que a gente está fazendo? Se eu colocasse o console.writeLine, ele ia fazer o que? Ele lê a coluna, passar para a próxima linha de baixo na hora de escrever a próxima coluna. Eu não quero que ele faça isso, por isso eu coloquei console.write. O que ele faz? Ele lê a coluna e vem aqui, ó, console.write. Escreva no console lá, na tela, na saída. Escreva lá, aí ele vai escrever. O que ele faz? Ele escreve aqui. Aí na hora que chegar o próximo, na hora que ele lê de novo, como ele é um console.write e não um console.writeLine, ele não vai quebrar a linha. Na hora que ele mandar escrever, ele vai escrever aonde? Vai escrever aqui. Ele vai escrever aqui, e vai escrever aqui, e assim, do jeito que tá aqui, é só isso que vai acontecer. Ele nunca vai passar para a linha de baixo. Ele sempre vai escrever na frente. Bacana? Para que ele passe para a linha de baixo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui, ó, fora desse for aqui, ó, ou seja, nesse intervalo aqui, ó, entre essa chave e essa aqui, e colocar uma quebra de linha aqui, porque aí ele vai formatar certinho. O que vai acontecer? Ele vai vir aqui, ó, vai ler todas as colunas, escrever aqui, né? Acabou o for aqui, ele vai vir para cá, vai quebrar a linha, aqui, ou seja, ele vai vir para a próxima linha de baixo, certo? E vai iniciar de novo, vai ler tudo aqui, e da mesma forma, vai vir aqui de novo, quebra a linha, enfim, aí vai ficar formatado, vai ficar linha por linha, coluna por coluna. Então é isso que nós vamos fazer agora, neste exato momento. Vamos colocar aqui, ó, console writeLine aqui, ó, para ele quebrar a linha. É apenas isso que ele vai fazer. Mas nós vamos fazer algo mais aqui, tá? Para que fique mais organizado ainda. O que nós vamos fazer? Sempre após a impressão da nota aqui, ó, da nota corrente neste momento, nós vamos colocar aqui, ó, vamos concatenar aqui uma string de formatação. Vamos colocar aqui um /t. Esse /t é para ele dar um tab, ok? Então, eu dar um zoom aqui para facilitar. Então nós vamos colocar após a impressão da nota aqui, nós vamos colocar um mais para concatenar a string aqui, ó, e a formatação /t. Ou seja, para ele dar um espaço, imprime, dá um espaço, imprime, dá um espaço, imprime. Ok? É para ele fazer isso, para ele ficar formatado, para ficar mais organizado. Vamos dar um F5 aqui para rodar, só para a gente ver como é que está ficando na tela esses dados aleatórios que nós acabamos de colocar aqui no vetor notas. Ok, tá aqui, ó, organizadinho na tela, tá vendo? Então vamos dar um zoom aqui novamente para a gente perceber o seguinte, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, 4 colunas, 5 linhas. Bacana? Bacana. Então agora nós já sabemos como é que vai ficar organizado na tela o nosso vetor de notas. Bacana. Se nós já sabemos como ele vai ficar organizado na tela, nós precisamos fazer o que agora? Nós precisamos pensar aqui numa forma de colocar o que? Nas colunas o nosso vetor de disciplinas, certo? Então esse aqui vai ser fácil. Vamos fazer um for simples. Vamos dizer o seguinte, ó, para cada igual e inicia com 0 e menor que o que? Disciplinas ponto length, tá? E por que ponto length, não get length 0 e 1? Porque aqui é um vetor unidimensional, então aqui é só o tamanho dele, isso aqui já basta. E para cada conteúdo desse vetor, ele vai escrever na tela. Só que, novamente, não vamos quebrar a linha, tá? Então, console.write, apenas console.write, e vai escrever na tela o que? Disciplina daquele
daquela posição daquele vetor, ou seja, a posição i, tá? Então eu não falei na outra aqui, vou até dar um zoom aqui para facilitar e mostrar para vocês, mas isso aqui é o seguinte, gente, ó. Quando eu falo aqui, ó, i, quando eu falo, ó, imprima na tela disciplinas e entre colchetes aqui eu coloco i, eu estou dizendo o seguinte, ó, imprima na tela o valor daquele vetor que está naquela posição neste momento, tá? Então é isso que vocês têm que prestar atenção. I não vai mudando toda hora, a cada interação I não muda de valor. Então, I inicia com 0, tá? I inicia com 0. Então, ele chega e fala assim, ó, imprima na tela disciplinas da posição I não vale 0, então da posição 0. Quem é I da posição 0? É o valor que está guardado aqui, ó. O valor que está guardado aqui. Aí ele vai aqui e incrementa. I mais mais. Então I passou a valer 1. Aí ele volta para cá. Escreva na tela o valor de disciplinas da posição I. E agora vale quanto? I vale 1. I não incrementou? I vale 1. Então agora ele vai imprimir o valor que tiver guardado aqui. Aí ele volta aqui, incrementa de novo. I passa a valer 2. Aí imprima na tela a disciplina da posição I. 2. Então I vai imprimir o valor que está aqui. Então lembrem-se sempre, é o valor da posição I. E a posição I, ela muda a cada interação. A mesma coisa aqui, ó, notas IK. Tá vendo? Ó, quando eu falo aqui, ó, imprima notas da posição IK, ou seja, da posição, aqui é uma matriz, né? Então, vai ser o valor que tiver naquela célula, naquele momento. Como assim? Vamos lá. E inicia com 0, né? Aqui ele não lê a linha, então ele está na linha 0. Estou dizendo o seguinte, ó. Estou dizendo o seguinte. Para que, tá? Inicia com 0. Então, ó, escreva na tela notas da posição IK. Neste momento, I vale 0. Então, linha 0. A primeira linha aqui. IK, neste momento também, na primeira interação, vale 0. Então, essa coluna aqui. Aí depois ele vem aqui, ó, ele está no for interno, incrementa o K, K mais mais, K passa a valer quanto? K passa a valer 1. Então ele vem aqui, imprima na tela notas da posição IK. I vale quanto? Continua valendo 0, ele não mudou ainda, então continua nessa linha aqui. IK, K vale quanto? K vale 1, aí ele vai imprimir essa aqui. Ok? Aí incrementa de novo, K vale 2, aí ele imprime essa aqui. Aí beleza, acabou o tamanho do vetor aqui, ele sai daqui, quebra uma linha, né, na impressão e vem pra cá. I mais mais, e passou a valer 1. Aí ele vem pra cá de novo. Então ele vai e começa tudo de novo. K vale 0, I vale 1, foi incrementado agora, né? K vale 0, ele vem aqui. Imprima na tela notas da posição IK. Quanto vale I? Quanto que vale o I? O I vale 1. O I mudou agora, o I vale 1. O I não vale mais 0. Então ele imprime o valor dessa linha aqui, ó. Ele vai começar a ler essa linha. Ah tá, beleza. Mas quanto vale o K? O K aquela hora valia 3. E agora, quanto que ele vale? Vale 0. Ele começou de novo. Ele saiu daqui, incrementou o I. Quando ele incrementou o I aqui, ele vai começar o for tudo de novo. Ele vai declarar de novo a variável K. Vai inicializar novamente a variável K. Então o K nesse momento ele vale 0 novamente. Então ele está aqui, ó, linha 1, tá? Que é o valor de I. E coluna 0. Então ele vai imprimir o valor aqui, ó, neste momento. Aí ele incrementa o K, imprima lá na tela, valor de IK, I vale 1, K vale 1, agora ele vem para cá, entendeu? E assim sucessivamente. Então, é o valor, quando a gente coloca isso aqui, ó, é o valor da variável, do nosso contador, ou seja, é a posição, ele está percorrendo a nossa matriz naquela posição, tá bom? Então isso tem que ficar claro, vocês têm que ter isso claro na cabeça para que vocês consigam abstrair, né, as informações de forma correta para trabalhar com isso, ok? Bom, então voltando aqui, né, vamos imprimir na tela aqui o valor, né, disciplinas da posição I, né, e após aqui vamos colocar também uma formatação, ou seja, vamos concatenar aqui uma string barra T. A mesma coisa que nós fizemos lá embaixo, é para concatenar, ok? Então, só para a gente ver como que está ficando na tela, vamos rodar isso aqui, né? Vamos fazer bem passo a passo, bem etapa por etapa, para a gente conseguir visualizar. E eu até recomendo fazer isso, tá, gente? Para que vocês consigam visualizar. Reparem o seguinte, ficou tudo bagunçado, olha. Ficou tudo bagunçado.
Ficou aqui, ó, a nota da disciplina. A nota da disciplina logo na frente já começou umas notas aqui, não passou para baixo. Ué, mas como assim? Não deveria passar para baixo? Deveria se eu tivesse colocado o comando para passar para baixo, ou seja, se eu tivesse colocado uma quebra de linha. Eu coloquei essa quebra de linha? Não. Tá vendo? Eu coloquei um console.write somente, tá? Então o que a gente vai fazer? Após sair do for aqui, eu vou colocar uma quebra de linha. Pronto, essa parte do problema aqui vai estar resolvida. Vejamos que agora sim ele colocou aqui, ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Ele colocou, ó, M de matemática, H de história, G de geografia, P de português. E logo abaixo o que ele fez? Colocou as notas. Bacana, agora eu já sei que essas notas aqui, tá? Essas notas aqui são as notas de matemática. Estas notas aqui são as notas de história. Essas notas aqui são as notas de geografia. E essas notas aqui são as notas de português. Vocês percebem como que vocês precisam abstrair as informações e pensar como que vocês vão ter que organizar as informações que vai sair no console do programa? Então assim, vocês têm que pensar passo a passo. Bom, parece gambiarra, não parece? É uma gambiarra. Muita gente costuma dizer que o computador, que a computação é a maior gambiarra que existe. Eu não compartilho muito bem dessa tese não, mas sim, tem muita gambiarra. Então, tem forma melhor de fazer isso? Tem outro jeito de fazer isso de forma que não precisa fazer essas gambiarras, vamos dizer assim? Tem, claro que tem. Quando a gente for trabalhar com orientação a objeto, a gente vai ver que existem formas muito mais elegantes de fazer isso. Mas, para esse nível aqui do nosso curso, essa aqui eu diria que uma das melhores formas de organizar essa informação, tá? Para esse nível aqui, de bem iniciante, bem básico, ok? Então, agora nós precisamos fazer o que? Precisamos colocar, nós sabemos de qual disciplina são as notas, nós só não sabemos quem são os alunos dessas notas, então nós precisamos pensar nesse contexto agora. Bom, pensando aqui, né, numa forma de colocar aqui o nome dos alunos, como a gente estava olhando agora, como que a gente vai colocar o nome dos alunos? A gente tem que colocar o nome dos alunos, temos que colocar a nota na frente, de tal forma que fique claro para você identificar qual aluno e qual disciplina. Aí vamos pensar o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui de novo, novamente. Vamos pensar o seguinte, o meu vetor, né, as colunas do meu vetor não são exatamente a mesma quantidade das colunas da disciplina? É exatamente isso, não é? As minhas disciplinas não tem tamanho 4? Tem. Quantas colunas tem o meu vetor? Notas. A minha matriz de notas? 4. Agora vamos pensar. A lista de alunos. O tamanho dela não é 5? Não são 5 alunos? São. Quantas linhas tem a minha matriz notas? 5. Ok? 5. Bacana. Onde é que eu quero chegar? Eu preciso fazer um for extra aqui, ou talvez até 2 for extras aqui? Não. Eu já estou percorrendo aqui, ó, linha da minha matriz e coluna da minha matriz. Então o que eu posso fazer? Eu posso utilizar apenas este for, tá? Só que aí, novamente, a gente tem que pensar, tem que abstrair as informações para vocês verem, para vocês conseguirem organizar a saída de vocês. Mas é possível que eu utilize esse for, e utilizando desse for, eu já consiga fazer a impressão das disciplinas e da lista de alunos num único for. E ainda assim colocar a nota do aluno aqui. Bacana, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Ok? Primeira coisa, vamos apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui, não vamos mais utilizar isso, tá? E vamos utilizar apenas um for, né? Eu já sei que este primeiro for aqui é o for das linhas, ou seja, ele vai fazer uma leitura de cima para baixo para cada linha. Ele vai fazer quantas leituras então? São quantas linhas? São 5 linhas. Então, para este for que faz a leitura das linhas e que são 5 linhas,
eu vou fazer o que? Eu vou escrever o nome do aluno. Exatamente isso. Dentro desse for, eu vou escrever o nome do aluno. Bacana? Bom, como a gente vai fazer isso? Então a gente vai vir aqui, ó. Vamos escrever aqui o nome do aluno e não vamos quebrar a linha. Essa aqui que é o macete, tá? Nós temos que pensar o seguinte, eu vou escrever o nome do aluno e não vou quebrar a linha. Então vou pegar aqui lista de alunos, né? Console.write, lista de alunos. Qual aluno? O aluno da posição I. O aluno da posição I é o primeiro aluno, ou seja, José dos Santos. Tá? Então ele vai escrever aqui. Vamos rodar, só para vocês verem o seguinte. Deixa eu formatar aqui. Colocar aqui, concatenar um tab aqui. Só para vocês verem como que está acontecendo. Ó. Então, primeiramente, ele está fazendo o que? Ele está fazendo isso aqui. Ó. Ele está imprimindo o nome do aluno. E na frente do nome do aluno, as notas. Tá vendo? José dos Santos, um monte de nota. Pedro Alves, um monte de nota. Ok? Então, isso é o que ele está fazendo. Mas bacana. Antes disso aqui, antes dele fazer isso aqui, ele tem que fazer o que? Ele tem que imprimir, para cada coluna aqui, ele tem que imprimir a disciplina. Ele não tem que fazer isso? Bacana. Então vamos fazer isso. Bom, na verdade, eu falei que não íamos precisar aquele primeiro for, a gente vai precisar sim. Que aquele primeiro for, ele é para colocar as disciplinas, tá? A gente vai precisar dele sim. Eu me enganei com isso aqui. Então, é menor que disciplinas ponto length. E aqui a gente vai escrever, né, a disciplina da posição. Disciplinas da posição I. Ok. Console.write e console.writeLine para quebrar a linha depois. Bacana. Então aqui agora ele vai escrever pra gente as disciplinas, né? Aqui. Depois vai quebrar, quando ele chegar aqui ele vai quebrar a linha para poder começar a escrever os nomes dos alunos e as notas. Nome do aluno e as notas, tá? Então vamos pensar isso aqui, ó. Então nessa primeira linha aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é escrever o nome do aluno, né? Após isso, na frente, porque ele não quebra a linha, como vocês podem ver aqui, ele não quebra a linha, tá? Na frente, ele vai escrever a nota, tá bom? E vai dar um espaço, tá? Esse barra T aqui vai dar um espaço. Quando ele acabar esse for aqui, ele passa para essa linha de baixo aqui e vai dar uma quebra de linha, console.writeLine. Não vai escrever nada, vai apenas quebrar a linha. E inicia novamente o fluxo. Bom, dessa forma que está aqui, se a gente rodar, ele vai já mostrar essas informações nos seus devidos lugares, porém, né, nas suas devidas posições, porém sem formatação. A gente não vai conseguir perceber, né, uma matriz organizada. Vamos rodar aqui para ver F5, tá vendo? Ele já colocou aqui, ó, MHGP, porém não está formatado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer passo a passo para vocês perceberem. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma quebra, um tab aqui, ó. Vamos colocar aqui uma string barra T e vamos concatenar com essa outra informação aqui. Vamos dar 2 barra T. Vamos dar 2 tabs e vamos rodar para ver como é que fica. Então vamos organizando aqui a saída aos poucos. Bacana. Repare o seguinte, ele com 2 tabs, ele dá um espaçamento legal aqui, né, entre uma disciplina e outra, tá? Porém, os valores aqui, os números, as notas, não estão ainda bacana, não está legal ainda, né? Não tá. Então vamos fazer diferente. Ao invés de colocarmos 2 tabs, vamos colocar um tab e 1, 2, 3, 4, 5 espaços. É pouco, é pouco. Então vamos colocar mais 1, 2, 3, 4. Opa, começou a melhorar. Tá vendo? Começou a melhorar. Então, deixa eu colocar aqui
Vamos tirar. Vamos fazer diferente aqui. Vamos tirar esse barra T aqui de lista de alunos. E vamos controlar esse espaço apenas aqui, ó. Vamos tirar aqui e vamos colocar antes, apenas na nota. Então vamos colocar aqui, ó, barra T, barra T. Vou colocar dois tab aqui para ver como é que ele vai ficar. E depois a gente trabalha o restante. Tá, F5. Bom, então agora ele organizou. Isso aqui provavelmente vai nos deixar colocar dois tabs aqui, ó. Vamos ver? Se casa agora? Não casou ainda. Então vamos colocar mais um barra T. Vou colocar 3 para ver. 3 é demais, tá vendo? O P já saiu aqui para outra linha, por causa do console aqui que acabou o espaço lá. Então vamos colocar, fazer assim, colocar um barra T na nota. Um barra T na nota é pouco. Nesse momento aqui, gente, é assim mesmo, é fazer e testar, porque saída de console, né, você não tem muito controle. Então nesse momento aqui é assim mesmo. Então vamos, como é que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui, vamos deixar 2 barra T na nota e vamos controlar esse espaço aqui, ó. O tab ele é mais espaçado. Tá quase chegando lá. Foi muito. Ainda é muito. Ainda fui muito, vamos ver aqui. É fazendo e testando mesmo, tá? Opa, agora ficou um pouquinho melhor. Vamos ver se dá pra melhorar isso aqui. Tá, vamos colocar esse mesmo espaço aqui. Vamos colocar esse mesmo espaço aqui lá embaixo. Esse mesmo espaço aqui, né, mas vai ser muito. Vou até tirar um pouco aqui, ó. Vamos ver? Ainda foi muito. Então vamos tirar mais aqui. Agora eu tirei muito, vamos colocar mais um. Mais um espaço. Foi muito agora. Se eu tirar um ali. Não, ainda não. Então vamos tirar mais um aqui. Não também. Então vamos colocar 2 aqui. Eu acho que eu tinha que ter colocado e não tirado. Isso. Melhorou um pouquinho. Mas ficou igual tava lá naquela hora, né? Por que é difícil colocar exatamente igual? Exatamente embaixo das colunas? Porque para cada espaço, para cada tab que você dá aqui, você está dando... não é apenas um espaço, apenas um tab. São, na verdade, 4. Entendeu? Porque para cada interação ele vai fazer um tab ou um espaço. Nesse caso aqui, um tab e um espaço, entendeu? Para cada interação.
É por isso que às vezes não fica exatamente como a gente gostaria. Mas ali, vamos dar mais um aqui para tentar. Mas ali a gente já percebe que já dá para relacionar, né? Aí, ó, aproximou um pouco mais, tá vendo? Porque se eu der mais um espaço ali, na verdade não vai ser um, vai ser quatro, tá? Serão quatro espaços. Ele vai começar a arredar muito para cá, quer ver? Vamos dar mais um espaço aqui. Tá vendo? Aí ele já passa, já quebra pra cá pra linha de baixo. Justamente por causa disso, porque não foi um espaço, é como se fosse quatro, porque para cada interação ele dá um. Então a gente tem que tirar ele novamente. Então o que a gente vai conseguir chegar vai ser isso aqui mesmo, né? Ou senão a gente poderia tentar fazer o seguinte, tirar o tab e fazer só no espaço. Aí talvez a gente conseguiria um resultado melhor. É provável que a gente conseguiria ter um resultado melhor. Mas aí vocês podem testar aí. Mas de qualquer forma, o nosso objetivo foi alcançado, tá? Aqui a gente tem, né, o nome de cada aluno relacionado com a coluna e para cada coluna a respectiva nota, ok? Então aqui já é suficiente relacionar o aluno, né? O aluno com a nota da disciplina, tá? Então aqui já é suficiente, aqui já é possível fazer isso. Claro, gente, dá para brincar muito mais com isso, colocar aqui um monte de underline aqui, ó, para poder separar cada linha, cada coluna, dá para brincar com isso, mas é bem trabalhoso, tá? É bem trabalhoso, mas isso é um excelente exercício para você começar a praticar aí a lógica, né? Para você começar a melhorar a lógica de programação e a começar a pensar fora da caixa, abstrair informações para poder resolver os seus problemas, ok? Então hoje a gente fica por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Essa aula ficou bem grande, né? Porque eu fui mostrando passo a passo de como resolver os problemas. Então ela ficou bem extensa. Mas aí para quem já tem mais facilidade com o assunto, é sempre bom ver já adiantando a aula, ok? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima.